Boa noite, meus bons amigos. Sou eu, Yu, né? Fiquei um tempo sem gravar, né? Estava descansando, né? Eu tenho um compromisso que quando eu erro, eu paro e descanso para reformular tudo, né? Para me tornar menos chato do que eu sou, né? E infelizmente nós acabamos perdendo o ritmo, né? Veja a música Despacito, né? É uma música de bastante ritmo, né? E nós acabamos perdendo o ritmo, né? E isso é mortal, né? No próprio karatê, né? Fala, né? Que o karatê é como a água quente, né? É preciso mantê-la sempre aquecida, que depois que esfriar é doloroso, né? E qual é o tema que eu resolvi falar hoje? Confesso que meditei muito pouco, né? Fiz só 3 postagens e resolvi abordar um tema, né, bastante importante. É um dos lemas, né, de alguns estilos de karatê. Infelizmente, né, eu fui aprender esse lema só depois da faixa marrom. Então, imagina o estrago que eu fiz antes disso, né? Brincadeira, né? Eu não sabia, mas eu fui saber só depois da faixa marrom, né? Ele se chama Dojokun, né? Que se chama os lemas de um dojo de karatê, né? Tudo aqui tá numerado, né? De 1 a 5, né? Mas eu aprendi todos sendo 1, né? Que é esforçar-se para a formação do caráter, criar o intuito de esforço, respeito acima de tudo, conter o espírito de agressão, que é esse que nós vamos abordar, e fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. São temas lindos, né, que eu acredito que até que deveriam ser ensinados na escola, né, que são coisas simples e que traduz toda a filosofia japonesa, né, o esforço, o respeito, a conter o espírito de agressão, que está muito ligado a desapego, né? Então nós vamos abordar esse tema, conter o espírito de agressão. O que nós raciocinamos com isso? Confesso que eu sempre fui uma criança muito boa de lidar, mas pelo fato de eu ser descendente de japonês, algumas pessoas achavam que eu tinha obrigação de ser bobo e frouxo. Não vou dizer que era o mais forte da turma, mas eu era criado na rua como todos os outros também. Brigava 3, 4, 5 vezes ao dia. Só que quando eu chegava, as pessoas esperavam um japonesinho, né? No máximo um agricultorzinho, né? Então eu trabalhei muito isso aqui no Japão, né? Conter esse espírito de agressão sempre, né? Mas onde eu pude mais trabalhar ele foi no Japão, né? Por quê? O espírito de agressão não está ligado a brigar, está ligado a apego, a tudo isso. Geralmente uma pessoa que sabe brigar, e quando eu entendo a comunicação minha com aquela pessoa, automaticamente um se submete ao outro. Mas o pior espírito de agressão não é entre os que sabem lutar, são entre os ignorantes, né? Que geralmente não olham muito o espaço alheio. E geralmente é o que mais sobrecarrega todos os lugares que nós vemos aqui no estado e no país em que vivemos. Geralmente não é aquele cara que entra no hospital, faz um escândalo, o segurança segura e a polícia leva. Dá um probleminha, mas aquela guerra fria de muitos em cima, aquilo ali que leva mais ao estresse, a esse tipo de coisa. E é uma forma de conter o espírito de agressão também. Cada um agride da forma que aprendeu. Não é verdade? Por que eu falei de ritmo? Cada um tem uma válvula de escape. Se eu sou um boxeador, eu tenho o meu ritmo.
Eu vivo naquele ritmo. Então quando eu me pego naquele apuro, se eu não tiver esse lema desenvolvido na minha mente, automaticamente é o ritmo que o soco sai. Não pode. Eles aprendem também nas aulas esse tipo de coisa. Só que não é uma coisa fácil. É para qualquer arte marcial que você imaginar, não é uma coisa fácil. Por quê? Porque você ensina a pessoa a lutar e depois diz que ela não deve fazer. E o aluno no início, basicamente até a faixa marrom, fica nesse dilema. Talvez menos no jiu-jitsu, porque o período de faixas é um pouquinho maior. Até uma faixa azul leva muitos anos, a pessoa tem mais uma noção. Mas as outras não, elas ficam assim, ao Deus dará. Ela sabe que não pode, mas fica naquela dúvida sempre, não é verdade? E depois que eu aprendi sobre esse lema, eu conversava muito, né? E uma vez conversando com o Sumotori, o lutador de sumô, aí eu falei pra ele, meu bom amigo, né? Eu estava explicando pra ele sobre Caim, né? Que dizem, é um boato, não sei se está escrito na Bíblia, talvez não esteja, que Caim cresceu cabelos nele, que ele se tornou muito parecido com o lobisomem. Aí o Sumotori, né, sempre muito exato, ele falou, Yutaka-san, deve ter crescido cabelo, cabeça dele não. Isso é espírito de agressão. Quando ele entra no corredor do ódio, da agressão, da impressão que cresce cabelos do nosso corpo. Aí eu parei pra pensar, né? Ele sempre muito exato com as coisas, ele vive disso, né? Ele é basicamente um profissional disso, né? Desse espírito de agressão. E eu parei, realmente é muito parecido. E eu levei isso comigo sempre, né? Quando eu senti que os cabelos já estão arrepiando, tipo assim, quando a gente passa algo com uma corrente elétrica, tá começando a arrepiar, que você vai entrar naquele corredor de possibilidades que geralmente deixa a pessoa cega, eu já lembro da voz desse meu amigo Sumotori falando: contenha o espírito de agressão, Yutaka-san. E já associa Caim, aí eu já falo, faz aquele ufa, aí descanso, né? Mas tem muitos sentidos, né? O espírito de agressão está ligado a desapego, está ligado a você comer demais, está ligado a você treinar demais, está ligado a fazer compra demais, ser demasiadamente consumista. Talvez todos tenham o peso 1, todos esses lemas, quando eu aprendi na academia, tem o peso 1, é considerado 1, não tem 1, 2, 3, 4, 5 não, todos são 1, né? Mas talvez esse seja o mais importante e que se baseia em quase todos, né? Porque caráter, esforço, respeito e razão, tá tudo ligado em conter o espírito de agressão, não é verdade, meus amigos? E o mais engraçado, que quase todas as pessoas que eu conheci, budistas, né, me falavam a mesma coisa. Uma vez numa sala de meditação, o rapaz, quando começou a meditar, só buscava paz, paz, paz. Contém o espírito de agressão. Mas o grande problema de só buscar a paz é que nos tornamos limpos demais. Aí quando chega uma coisa suja, nos afeta, nos dá um choque. Então quando nós meditamos dessa forma, é necessário que haja um fio terra, né? Não são raros as pessoas que meditam muito, que quando a pessoa toca nela, a pessoa parece que vai morrer. É uma realidade, não é verdade? E isso acontece muito, não foram poucas vezes que eu vi, né? Eu mesmo, quando eu medito,
eu medito muito com coisas sujas. E ainda assim, quando eu recebo toque, o meu corpo automaticamente começa a lutar. Talvez eu não tenha alcançado o Zen, né? Mas confesso que uma vez eu alcancei algo muito parecido com isso, né? Mas nós precisamos ter isso dentro da mente, né? De conter o espírito da agressão, porque a minha meditação é baseada nisso, né? Inicialmente, quando eu meditava, eu sempre procurava juntar sangue, água e néctar. E fazia o combate entre o sangue, que é o homem carnal, água, que é o homem terreno, e o néctar, que é a espiritualidade. Era o que eu sempre buscava. Confesso, qualquer igreja que você for, qualquer lugar, se a pessoa tiver com espírito, quando você interrompe, estraga. Então não é só com os budistas e meditadores, é com quase todas as pessoas. Só que às vezes é necessário treinar esse esforço, né? E eu busco treinar muito, né? Ainda mais dentro da movimentação, né? E eu praticamente tenho desenvolvido por causa da arte marcial. Então você estudando a si mesmo, né? Ninguém tem um dia igual ao outro. Aquilo que você deixou para trás nunca mais vai voltar. Aquilo que você almeja no futuro vai estar lá. Então o presente é sempre algo muito novo, entendeu? Então você tem que aprender a manter o ritmo. Como assim, Yutaka? Se aquela coisa ali tá te atrapalhando, isso é bíblico. Corta antes que atrapalhe. Consegue entender? Eu, em particular, dependendo da situação, quando eu bebi ainda, eu não bebo mais. Dependendo da situação, quando eu saía para beber, eu achava inevitável, vou beber, eu já me projetava todo para conter o espírito de agressão. Porque tudo é muito relativo. Se você se aborreceu em casa e você sai para beber, você tá com uma raiva acumulada aqui. Aí você vai sair com uma arma na cintura? Vai sair com um quichute amarrado até a canela? Vai sair com soco inglês no bolso? Não. Eu, em particular, quando eu sinto que eu estou propenso, né, eu sempre jogo pra perder. Então, quando eu tô propenso, eu não boto nem tênis nem bota. Não quer dizer que eu saia chutando, mas geralmente é meus pontos fortes. Então, eu já não boto nem tênis nem bota, eu vou de chinelo. Mesmo que eu arrume uma briga, eu apanho e não vou machucar ninguém. Também procuro ir de óculos, porque talvez o óculos me salve, como já salvou muitas vezes, né? Vou de bermuda, porque eu quando eu treinava e competia era sempre de calça. E parece que quando eu tô de calça, aquela sensação de guerrear é mais intensa. Então de bermuda eu me sinto pelado. E facilita. E é isso que eu estou falando. Conter o espírito de agressão não é só espiritual. É físico também, que você pode melhorar. Não é verdade? Se você está irritado, antes de explodir, o que é bom fazer? Não está portando uma arma, não dirigir e muitas outras coisas. Mas isso é uma coisa rara. Geralmente, quando a gente está com o espírito ruim da agressão dentro de nós, aí que nós nos armamos. Dirigimos sem rumo, e esse é o pior. Graças ao meu estudo de meditação, falei, eu vou num bar, eu não vou pra brigar, eu vou pra desestressar. Se eu for pra brigar, eu vou, mas eu vou pra desestressar. Aí eu já me projetava todo, inclusive mochilas, as coisas eu amarrava em mim, porque eu sabia que eu estava irritado.
E aquela irritação gerou uma energia que iria fazer eu beber muito. Bebendo muito, eu tava propenso a esquecer mochila, esquecer as coisas todas. Então eu já me projetava, amarrava tudo no meu corpo para eu não perder. E isso também é espírito de agressão. Analisar o local que você vai, o adversário que você vai lidar, também faz parte de conter o espírito de agressão. Ah, como assim, Otaka? Cada pessoa tem uma personalidade, né? Existe um termo muito engraçado que fala assim: não se deve falar de forca em casa de enforcado. Por quê? Vai gerar uma energia, não tem jeito. Vai gerar uma energia. Então, quanto mais você evitar essas energias, melhor. E você mantém o bom clima e a harmonia sempre, né? Significa, Yutaka, pô, então você sai pra apanhar? Melhor sair pra apanhar do que sair pra bater. Um provérbio, eu acho que é taoísta, que fala, né? Na vida cotidiana, você deve ser como uma serpente pelas folhagens. Sempre se escondendo, sempre com a mão na guarda, se protegendo. Na guerra, não. Na guerra, você deve ser como um tigre lutando. Só que geralmente nós invertemos tudo. Agimos como um tigre quando estamos nervosos, dirigindo. Aí tá nervoso, aí que bota arma, bota faca, soco inglês, né? Botina. Quando não era pra ser assim. Aí o que acontece? Quando acontece realmente uma coisa grave, aí que a serpente aparece. Você desesperado, sem saber o que fazer, dizendo que não teve culpa, que foi um impulso, etc, etc e tal. Sendo que tem que ser o inverso. Se você fosse a serpente, acontecesse alguma coisa, pra se defender, aí sim você deveria usar o tigre, não atacar as pessoas. Mas falar com razão e convicção, mas geralmente acontece o inverso. E geralmente as pessoas acabam perdendo a confiança nos outros. Existe um provérbio nordestino, minha avó que falava: quando um camaleão te morde, vence aquele que bebe água primeiro. Por que, Yutaka? Porque tem as pessoas que não são idôneas. E você sabe que ela vai fingir. E você sabe que você vai estourar com aquela pessoa. Aí você vai estourar e a pessoa lá no castelinho de areia tá dizendo que não fez nada. Aí, quem que você deve proteger? Aquela pessoa que tá gritando, tá dizendo que não fez, ou aquela leviana que tá dizendo que não fez nada? Exatamente isso que eu estou falando. Mas como a nossa cultura misturou muito as coisas, se tornou impossível. Por isso que polícia desconfia de todo mundo, chega apontando a pessoa já achando que é bandido, etc, etc e tal. Por causa disso, o sujeito sai pra trabalhar direitinho, limpinho. Aí olha pra um cara, o cara... Aí quando descobre a história do cara, o cara é pior do que qualquer outra pessoa. Aí ela fica sem alicerce padrão. Como ela vai saber? Aí automaticamente todo mundo é culpado até que prove o contrário. É a grande realidade, né? Mas existem passos simples de dizer que você é inocente. A não ser que você tenha entrado num local, numa rabuda que não tenha jeito. Aí... Mas esse conter o espírito de agressão está ligado em tudo isso, meus amigos. A forma que você se direciona a uma autoridade, algo assim,
também é importantíssimo. Pessoas que estão acostumadas a lidar com o ser humano, quando você se direciona a ela já sabe mais ou menos o perfil da sua personalidade, se você é uma personalidade agressiva ou não. Eu lembro que as primeiras pessoas, né, que eu dei um pinguinho de instrução, só de leve, eu ainda não sabia nada, né? Então eu falei, já que eu não dei nada, eu vou abrir aqui minha Bíblia aqui e vou dar um nome para cada um. E cada um recebeu um nome. De quê? De um desastre natural. Porque eu analisei a personalidade de cada um e disse, né? Foi o espírito que falou, Yutaka, dá esses nomes para eles, como eles são os primeiros, né? E geralmente isso quando acontece são os desastres naturais mesmo, né? Aí eu dei um nome de um que era furacão, outro tempestade, outro terremoto, outro explosões vulcânicas, lagoa. Aí como assim, Yutaka? Por que furacão? O furacão é algo que ninguém espera, né? Quando eu desenhei eles espiritualmente, eu pus um babuíno coberto até a cabeça, pedindo assim, pelo amor de Deus, para não tirar a coberta dele. Quando ele tira a coberta, aí sai aquela ventania de mais de 220 km por hora, sai levando tudo. É aquela pessoa que só vive se protegendo, porque ela não tem domínio de si. Então é melhor se cobrir toda, né, do que expor aquilo ali. Porque tempestade é o desastre natural. Além, pode ser um desastre, mas é o mais bonito. Por quê? Chuva, vento, relâmpago, tudo é muito assim homogêneo, né? Não é muito temperamental, mas é forte, né? Então, terremoto, por quê? Era aquele rapaz que vivia pisando no chão. Dum, dum. Apesar de ser o que mais me respeitava, mas quando ele falava, né, a energia dele sempre pisava forte no chão. Essas pisadas fortes no chão significa algo interior, uma energia anterior, né? Então eu dei o nome de terremoto. O outro, vulcão, né, porque era o rapaz maior de todos, né? E tinha uma aparência forte, robusta, né? E eu sempre falei, se você chegar perto de alguém, só olhar, você já intimida com facilidade. Por quê? Quem já viu o vulcão em larvas ardentes? É a mesma coisa. Eu nunca fui em um vulcão, mas quando eu trabalhava em construção, às vezes eu ia lá pro telhado nas obras e as luzes ficavam acesas embaixo e eu lá de cima olhando, parecia um vulcão e era igualzinho. Lagoa, por que lagoa? Lagoa era uma promessa, né? Por que uma promessa? Porque a lagoa são águas paradas. Mas você tá lá dentro, você nunca sabe o que acontece. E era um rapazinho muito calmo, tranquilo. Mas se ele estava querendo aprender a lutar e ele desenvolvesse aquilo ali, ele seria uma lagoa. Porque era um rapazinho tranquilo, calmo. Aí imagina aquele rapazinho tranquilo, calmo, que não faz mal a ninguém, sabendo lutar muito bem. Seria essa lagoa, que você nunca vai saber, né? Você vai botar a mão, daqui a pouco vai afundar, vai vir um jacaré, vai te morder, vai rodar contigo, essas coisas. Tinha terra seca. Terra seca é o quê? É que o rapazinho era meio roquinho, hoje em dia não é mais. E na voz dele, ele transmitia assim, uma certa vigor, agressão. Aí eu lembrei, né, das terras secas do sertão, né? Daquela música de Luiz Gonzaga, quando olhei a terra ardente na fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Porque ele era o que mais me perguntava as coisas.
E quando eu fiz o esquadro do desenho, saíram esses. Né? Esses foram os desastres naturais que geralmente acontece, da faixa branca até a marrom. Não, se a pessoa não tiver um desastre natural sem querer, porque aquilo que eu tô falando é ritmo, meus amigos. Você está no ritmo, então você está muito apegado àquilo ali, né? Nunca me falaram, mas você também não pode ficar incentivando a pessoa só a se esquivar, não, senão quando ela for competir, o espírito dela vai estar preparado a se esquivar. Então quem incentiva competições automaticamente tem que arcar com isso, porque o espírito da criança está exatamente nisso aqui, no troféu. O que esse cara aqui tá com a mão dentro do cesto? É o espírito da criança, para quem incentiva a competição. Infla o ego, não tem jeito. Como você vai dar espírito de competitivo para uma pessoa ensinando a mentalidade desertora para desistir? Perde até o ritmo, na verdade. Então, geralmente, né, até a criança, ao ser criar a habilidade daquilo ali, você está propenso. É como se você estivesse com uma pessoa dirigindo e a pessoa está aprendendo a dirigir e, dependendo do instinto dela, ela é muito barbeira. Consegue entender? Eu nunca fui barbeiro, né? Porque assim que eu comecei a dirigir, eu já desisti. Mas eu tenho essa propensão a ser barbeiro. Eu lembro, eu pedi, quando eu dei aquele nome pra todo mundo, eu acabei esquecendo o meu. Eu ganhei um nome. Mas o nome que eu dei pra mim, né? Como é que fala? É Tempestade Tropical. Foi o que sobrou, né? Eu dei os nomes bonitos pra todo mundo. Aí virei Tempestade Tropical, porque eu tô sempre com aquela camisa de turista, né? Tirando foto de tudo. E geralmente é onde o nego gosta de assaltar bonito, né? Então eu tô lá, né? Parece que eu tô num lugar sozinho, como uma areia em alto mar, que não é uma tempestade tropical mesmo. Aí nego gosta de meter a mão, né? Quando eu trabalho de segurança, só os caras armário, né? Aquela feição. E eu, japonesinho ali, agora calcula em quem que eles vão. Então, geralmente, eu sou desprivilegiado nisso, né? Então, conseguiram pegar o que eu tô falando de espírito de agressão? Eu, assim que as primeiras crianças que eu dei uma aulinha rápida, quando eu tava aprendendo, eu ensinei, eu apontei a dificuldade que cada um tinha, né? Da onde escorria o sangue da boca. Quem nunca viu os filmes chineses? Que o cara tá lá quietinho, aí toma uma pancada, aí prova o sangue e sai desesperado. Cada um tinha um padrão desse. Então tudo é ritmo, né? Como eu ainda estava aprendendo, eu nunca tinha dado aula, sempre fui atleta, né? Eu falei, o que eu posso fazer? Não sei ensinar. Então eu orei. No dia que eu orei, eu lembro que na minha meditação eu desenhei no meu corpo um monte de chocalho. Tá falando assim, hoje você vai ser babá deles. Aí eu desenhei, né? Como eu tava meditando, eu desenhei um monte de chocalhos no meu corpo. Quando eu cheguei, eu abri no livro, quando deu o nome do desastre natural de cada um. Certo? Então, e é isso que eu estou falando. Conter o espírito de agressão é isso. Conter nossa má inclinação. Eu, em particular, tudo a meu redor eu ponho para conter minha má inclinação. Até às vezes eu boto um homem com revólver me apontando para eu aprender a lidar com aquilo ali, para não ser pego de surpresa. Os meus incensários são assim também.
Pra que eu vou sobrecarregar esse aqui, se tem esse aqui bonitinho pra ajudar? Voluntarioso que quer ajudar ele. Então, quando eu pego o incensário, porque pra mim isso aqui é o início da minha oração. Então eu não quero sobrecarregar o meu Deus. Não é verdade? Então, quando eu tiro esse aqui, aí eu vou ficar procurando lixo, essas coisas, não. Tudo tá no gatilho. Tiro isso aqui, já boto nesse aqui. Né? Pra não precisar sobrecarregar o ambiente, o local e nada. Isso é uma forma interessante de conter o espírito de agressão. Eu supramenciono, né, os lugares religiosos que eu vou. Tem lugares que, né, é uma maravilha. Imagina eu tenho um espírito de agressão agressivo, porque eu já treino. Até a própria musculação desenvolve isso. Aí imagina num lugar onde tá todo mundo pulando, gritando. Eu não sei, eu praticamente, quando eu levanto a mão, dá a impressão que eu vou dar soco. Então eu me sinto muito ofensivo nesses locais de movimentos bruscos. Então pra mim não é bom. Agora, se você tem uma mentalidade do meu amigo Lagoa, aquela criança quieta, tranquila, não vejo mal algum fazer isso. Mas agora, se for a mentalidade dos outros, o terremoto, o furacão, o próprio tempestade, eu nunca aconselho, né, fazer esse tipo de coisa, né? Porque automaticamente vai desenvolver e vai ganhar ritmo. Consegue entender? Vai ganhar ritmo essa movimentação. E às vezes você é pego desprevenido e não tem jeito. Né? Eu, em particular, pra mim, não foi bom. Talvez para pessoas muito introvertidas seja excelente, seja uma terapia, né? Mas pra mim, né? E eu acredito naquele verso bíblico, né? Que a minha casa é uma casa de paz, né? Não uma casa de desordem, né? Não quero dizer que os cultos sejam uma casa de desordem. Mas é aquilo que eu acredito pra mim, né? Assim como o alimento, né? Eu preparo o meu alimento com singeleza de coração. Não adianta, eu como cada gororoba que vocês não têm noção. Mas eu não ofereço pra ninguém, porque eu sei que é ruim. Mas eu amo aquilo ali que eu faço. Eu faço aquilo ali como se fosse sagrado, né? Eu faço o meu alimento com singeleza de coração. Não gosto de sobrecarregar ninguém. Minhas panelas, eu lavo tudo. Faço tudo nisso aí que eu tô falando, no ritmo da música. Porque eu não sou hippie. Vou falando de novo, nego pensa, pô, Yutaka, tu parece aqueles hippie maluco, né? Que só vive buscando energia. Mas se você tá preparando o alimento e você traz agressividade, se a pessoa não vê, não tem problema nenhum. Mas quando a pessoa olha para aquilo ali, eu em particular, eu perco a fome. Eu não me sinto bem, né? Não, mas isso aí eu não tô falando, não é nenhuma novidade. Na Bíblia, Salomão fala, é melhor um prato de verdura com ele o amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Não é verdade? Então, esse tipo de coisa também ajuda a te harmonizar. Por quê? Porque quando você prepara o seu alimento, nós somos animais. Você já reparou um animal quando você bota a mão no alimento dele, que geralmente ele protege com o corpo e rosna? Nós temos isso dentro do coração. Só que alguns desenvolveram e outros não, entendeu? Então eu sei, né, geralmente fisiculturista, marombeiro, tem isso aí à flor da pele. Você não tem noção de como eles são religiosos e sagrados com aquilo ali, né? Então, às vezes, pô, meter a mão na batata doce do marombeiro é quase que
derramar sangue inocente ou blasfemar o Espírito Santo de Deus. Ele te dá dinheiro para você comprar 100 quilos de batata na feira, mas nunca bota a mão na batata dele, entendeu? Isso é normal, né? E, geralmente o marombeiro, ele tem essa essência meio budista também, é isso que eu tô falando para vocês. Se você meditar limpeza demais, né, tem que estar preparado pro mundo, porque o mundo, ele bota a mão. Quando bota a mão, tu vai tomar-lhe um choque de alta tensão que tu não sabe, tudo vai. Mas isso não é só budista, não. Pessoas com Espírito Santo, essas coisas todas, também tem a mesma coisa. Por isso que eles falam, né? Pra deixar o espírito falar, fluir, né? Porque pra tudo precisa de ritmo. Sem ritmo, só que o ritmo que traz o espírito de agressão. Então, se você não manipular todo o seu redor para te dar um ritmo harmônico, cedo ou tarde você cai na sua própria armadilha. Por que eu sei disso? Esqueceu que eu só fui aprender isso aqui depois da faixa marrom? Eu não sabia. Eu não entendia. A única coisa que eu sabia é que a arte marcial era para se defender, né? Porque eu cheguei no Japão, eu aprendi com um excelente professor. Ele falava Budô, falava muito sobre Budô pra mim, né? Mas eu não tinha internet, eu não tinha nada, então eu não tinha onde procurar. Então eu sabia muita pouca coisa, né? Sabia os respeitos, cumprimentos, essas coisas todas. E eu até que eu era muito bom nesse tipo de coisa, né? Sempre era muito elogiado, né? Às vezes a pessoa tava lá do outro lado da feira, eu saía correndo lá para cumprimentar, né? Eles me elogiavam aquilo ali, eles falavam, Taka-san, isso é muito bom, né? Mas eu ainda não tinha muita noção dessas coisas assim. Eu sabia respeito por causa que eu simplesmente analisava e olhava. Às vezes eu não entendia por que uma mulher faixa preta era inferior a mim dentro do dojo. Eu mesmo me perguntava, né? Eu estava na vantagem, mas eu ficava assim, tá, isso tá errado. A menina aqui é faixa preta, por que ela me trata com esse respeito todo? Mas é a organização japonesa, né? Como nós estamos falando entramos no caminho das mulheres, aqui no Brasil, aonde isso mais se encaixa é nas mulheres. Nós pensamos que é nos homens, não. Porque mulher, ela gosta de se alicerçar em pequenas picuinhas agressivas, né? O homem não. O homem em si, ele é mais visceral, né? É aquela velha filosofia de casal. O homem lendo jornal na sala, vendo o Globo Esporte, e a mulher buzinando no ouvido do homem. Então, geralmente, as mulheres precisam aprender isso mais, até mais que o homem. Porque o homem em si, ele já se respeita. Não tem jeito, ele joga futebol, eles brigam, ele sabe quem é mais forte, quem é mais fraco. Já a mulher geralmente não respeita isso, mesmo sabendo que o homem é mais forte na rua, nessas coisas todas, elas usam, né, a feminilidade para se proteger. E isso realmente é feio, né? Parece que são casadas com aquela Lei Maria da Penha, né? Às vezes você discute, como se vê muito na televisão, você discute com a pessoa, aí a pessoa, você vai me agredir, você vai me agredir. Né? Então são coisas que perdem a harmonia, né? E para a educação que se tem no Brasil, né, que o homem tem que ser o homem dentro de casa, quando a mulher geralmente fala que vai chamar a polícia, geralmente ele vai falar, pode trazer até a SWAT. Será que você não pensa assim também? Quando você tá numa discussão boba, de picuinha, aí você fala um pouquinho mais grosso, a mulher fala que você vai me agredir, que não sei o que, eu vou ligar.
Aí, geralmente, a palavra que tá na boca do homem fala, você pode trazer até a SWAT, pode trazer até o Esquadrão Antibomba, o FBI, não tem... É isso que acontece, né? Isso é racionalidade, né? Que é a fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Os seres precisam ser racionais. Está ligado a conter o espírito de agressão. A grande filosofia para um casal, uma família dar certo é como, quando entram em confronto, como se encaixam e desenlaçam aquilo ali até encontrar a solução. Mas agora como? Com dois seres se chocando o tempo todo, como vão encontrar a solução? Não vai. E vocês sabem qual é a maior causa de descasamentos, desfeitos e divórcios? É exatamente esses choquezinhos que se acumulam de ambos os lados e uma hora explodem e terminam. Se nos tempos antigos era assim, imagina agora com internet, com grupos de WhatsApp, com Facebook. Eu confesso, né, que eu apesar de ser muito liberal, quando eu olho assim o perfil, eu nem aceito mulheres casadas no meu Facebook, mas quando eu vejo um monte de mulher casada falando assim, interesse homens, eu fico olhando assim, falando, deixa quieto, não é minha mulher mesmo, né? Eu faço assim. Então eu vejo redes sociais. Quando eu olhei a rede social, eu já falei, isso aqui é um inferno em pessoa. E a primeira coisa que eu fiz é mecanizar, como eu falei para os senhores, eu mecanizei tudo ao meu redor para manter a harmonia. Então, mulher casada, eu não aceito. Mulher de amigo meu, não aceito, a não ser que adicione, eu prefiro não aceitar, mas antes eu tenho que ter o marido dela no meu Facebook. Não gosto de ficar batendo papinho com mulher casada, essas coisas, etc. Que ela até mesmo namorando, não condiz comigo, né? Não me sinto bem. Né? Porque assim que eu olhei, até aprendi muitos estudos, né? Que redes sociais aquilo ali é um inferno em pessoa. Aquilo ali é a dissolução da vida em casal do mundo todo. Porque antigamente os casais brigavam, aí viravam para cada lado, não tinha para onde ir, às vezes não tinha nem telefone, não é verdade? Aí de manhã a mulher preparava o café da manhã e ficava amigo. Agora não é assim. Né? Eu, em particular, eu procuro respeitar, né? Pelo menos respeitar o defunto. Mas quando eu era mais jovem, eu não tinha esse negócio de internet, né? Mas não é assim. Hoje em dia tem grupos, tem esses Facebook, tem essas redes sociais. E geralmente, dependendo do atrito, lembra que eu falei pra vocês dessa montanha que acumula de ambos os lados? O cara tá irritado mesmo, fala, ela merece, ou ela vai falar, ele merece. E tá aí, um casamento desfeito. Conseguindo entender? Então, hoje, né, esse tema, né, que nós debatemos, né? Lembrando daquele assunto que o meu amigo lutador de sumô falou. Quando sentir os cabelinhos já arrepiando, que o cabelo vai começar a crescer, tu vai sentir aquele vento no rosto, melhor abortar a missão. Por isso que hoje eu tô aqui encostado não é pele de urso não, né? Mas aqui eu tô encostado aqui nesses pelos, entendeu? Exatamente por causa disso. Sentiu, é porque o espírito de agressão está fluindo. E todo mundo tem. Na própria Bíblia, no livro de Jeremias, fala: o coração é traiçoeiro, quem o conhecerá? Não é verdade? Então é essa, né, minha versão sobre conter o espírito de agressão, né? Espero que vejam meus vídeos rápidos. Meus vídeos rápidos hoje foi todo baseado em espírito de agressão. Só que o que eu usei?
como é um vídeo que eu só posso usar menos de 1 minuto, 55 segundos, então eu usei o que significa a total agressão, né? Que é invadir todos os espaços, tomar o espaço de assalto, né? Então eu usei técnicas desse tipo, né? Tipo aquela assim, fecha o olho e sai dando de tudo quanto é jeito, né? Mais ou menos essa nos meus vídeos curtos, né? E geralmente é o que eu uso, né? É minha espécie de pescar, né? A pessoa vai comentar, que vídeo estranho é aquele ali, você tá muito ofensivo, mas não se tem como explicar algo sábio, racional, com respeito e esforço em apenas 50 segundos, não. Senão assim não existiam faculdades de medicina, direito, né, filosofia, nada disso, né? Então aquilo ali é a forma, né, de atrair, né? Como se fosse aqueles homens bonitos antigamente que brotavam fumando cigarro, que a pessoa olha assim e acha aquilo ali muito estranho, né? Mas só que é algo voltado para aquilo que é bom, né? Do bem, né? Tá bom? Então aqui vamos deixar 45 minutos certinho. E hoje, né, parece que quando eu falei de espírito de agressão, né, parece que a rinite resolveu atacar, né? Outra coisa que desestabiliza o ser. Você acha que não, mas esses detalhes, né, de rinite, às vezes você com uma febre, um dedão machucado, desarmoniza todo o ser. Só que as pessoas não contam com isso, acham que a pessoa tem que estar preparada, né? Um pastor, um policial, etc, etc e tal, tem que estar preparado. Não, mas já está desestabilizado o sistema. Estando desestabilizado, é uma questão de tempo. Dá pra bomba explodir, não é verdade? Então, lembremos sempre do ritmo, manter o ritmo do ambiente daquilo que lhe traga paz ao redor, não é verdade? Preparar seu alimento com singeleza, porque é aquilo que você ingere. Se você preparou com ódio, você vai ingerir ódio, não é verdade? Às vezes você prepara seu ambiente, até se você botar um homem com uma arma na tua mão, apontada para você, é mais interessante, porque aquilo ali vai te estimular a conter seu espírito de agressão. Mas você precisa, é aquilo que eu falei, você precisa entender o gênero e a personalidade de qualquer um. Não adianta dizer que todo mundo é igual. Como os primeiros alunos que eu ensinei, eu falei, ninguém aqui é igual. Cada um tem uma qualidade e um desastre natural. Você pode voltar isso para o bem como para o mal. Que era, eu apontei exatamente o espírito de agressão de cada um, certo? Aqui deixamos, né? Lembramos, né? Não sobrecarregar, que não tem jeito, a pessoa sobrecarregada ela vai explodir, não tem cedo ou tarde explode, né? Eu uso meu incensário por causa disso. Não se pode estar limpo e carregar lixo ao mesmo tempo. Então, peça para um médico com as mãos imundas de lhe operar, já que você apoia esse sistema, né, que acha que todo mundo tem que ser multiuso. Então, peça para um médico com a mão imunda, né, de mexer a mão no lixo te operar, né? Certo, meus amigos? Então, os